Olá, querido líder de adolescente. Seja bem-vindo a mais um trimestre de trabalho para os nossos meninos. Talvez você tenha uma larga experiência nessa área, ou talvez esteja sendo escolhido pela primeira vez e possa estar pensando, mas por que eu? Eu não conheço os adolescentes, eu não sei o que fazer. Será que realmente eu sou a pessoa certa? Olha só o que Deus está dizendo para você hoje. Em Josué 1, verso 9, diz assim, olha, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que mensagem poderosa para você! E agora, se você não sabe nada sobre adolescentes, quer conhecer um pouquinho sobre o nosso público-alvo, que tem entre 13 e 16 anos, vamos conhecer alguém, conversar com alguém que, além de psicólogo, tem uma larga história com os nossos adolescentes, conhece, convive através do clube e tem uma experiência em sua igreja também, que é o nosso amigo Henrique. Olá, Henrique, tudo bem? Tudo bem, professora Neuza? É um prazer imenso estar aqui com você e com esses líderes. A quem eu mando um abraço também agora, aos líderes desse ministério que tem desenvolvido esse trabalho maravilhoso e os que estão chegando agora também, que vão desenvolver, sem dúvida, um trabalho maravilhoso com os adolescentes. Porque se você compreender o adolescente, você com certeza vai fazer um trabalho muito bom para ele. Que bênção. Então vamos compreender um pouquinho. Fale para a gente um pouquinho sobre o perfil deles, de forma física e também mental. É importante a gente levar em consideração esse momento, que é um momento que tem uma palavra-chave para ele, é uma transição. Você está saindo ali, esse adolescente, ele está saindo ali de uma infância para uma vida adulta. E esse espaço do meio é a adolescência. Então, em alguns momentos, ele vai ter ali uma característica de adulto, responsável, ou talvez também ele ainda vai ter algo que vai remeter a essa infância. Então, na característica física, por exemplo, algumas questões precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, às vezes ele está crescendo, né? E aí pode ficar, alguns às vezes ficam meio desajustados ali, não sabem como lidar, ou estão descobrindo próprias questões corporais. Então a gente precisa saber que esse adolescente, esse menino, essa menina, ele está passando por uma transformação também corporal. Não é só uma questão mental, espiritual, é uma questão física também. Então, levar isso em consideração é algo fantástico. Então, é alguém ali que o físico está em constante transformação. E isso, se bem aceito, pode ser uma bênção. Mas se ele não está aceitando muito bem, ele pode entrar em conflito com outras áreas, inclusive a emocional e a mental, porque às vezes pode não se aceitar, não aceitar aquele cabelo, pode olhar para o outro coleguinha, para o outro adolescente e ver que esse já se desenvolveu de certa maneira e ele está se desenvolvendo de uma outra forma. Então isso pode ser uma questão também. Então ter um olhar aguçado e observador para isso é muito importante. No campo mental, é importante também levar em consideração vários fatores. Por exemplo, eles são energéticos, né? Eles são muitas vezes impulsivos. A gente precisa levar em consideração. Esse lobo, que a gente chama de lobo pré-frontal, ele ainda está em processo de amadurecimento. Então, essa parte aqui é a parte do raciocínio, é a parte do juízo. Então, às vezes, falta um pouco ainda, entendeu? E a gente quer cobrar como se já tivesse desenvolvido, né? Algumas pesquisas aí em neurociência falam que isso vai ficar pronto lá para os 21 anos. Então, esse menino aí de 13, 14, 15, 16 ainda está com isso em desenvolvimento. Então, eles são energéticos, eles são impulsivos, às vezes vão errar por não fazer o julgamento necessário para aquela determinada situação, justamente pela impulsividade. Então, nesse campo mental, a gente precisa levar também essas considerações. Muito bom. E como que a gente, como professor, pode suprir essas necessidades deles nessas áreas? Perfeito. Primeiro, no campo físico, a gente precisa levar em consideração fatores como, por exemplo, às vezes os próprios pais ou os próprios professores não preparam ou não têm esse detalhe ali do próprio ambiente do adolescente. Então, ele é um ambiente que tem que ser um ambiente mais livre, ele tem que ser um ambiente ali
que a necessidade física dele seja assistida. Então, às vezes, ele está ali e tem que sentar num banquinho ou numa cadeirinha ainda bem infantilizada. Então, não, preparar o espaço físico para esse adolescente, não deixar as coisas muito perto, ele precisa de espaço, porque às vezes aquele braço que está crescendo ali, ele pode derrubar alguma coisa e quebrar. Então, assim, você entender essa necessidade física é muito interessante desse adolescente. E no campo mental tem uma palavra-chave. Esse adolescente, ele está em busca de aceitação. Ele está querendo se encaixar nos grupos, tanto na escola, quanto na própria casa dele, ou ali na classe, ele está querendo interagir. Então, esse professor, esse facilitador, ele tem que ter o olhar aguçado para isso, para que aquele grupo ele tenha uma harmonia tal que todos se sintam parte. Então, eu acredito que você, como líder, como professor aí, você pode promover através de algumas estratégias para que todos se sintam aceitos. Então, se você percebe ali que às vezes naquele grupinho, um tá sobrando, um tá ficando, você tem que trazer, através de alguns mecanismos, ele para o grupo, porque com certeza isso pode ser um dilema, essa não aceitação. Henrique, fale um pouquinho sobre as características emocionais e espirituais deste adolescente. Perfeito, professora Neuza. É interessante falar dessas características emocionais. Tem uma palavra-chave aqui também. Esse adolescente, ele é intenso. Intensidade. Então, tudo ele vai sentir. Se ele está alegre, ele está muito alegre, provavelmente. Se ele está triste, ele também, na cabeça dele, está muito triste. Então, entender esses dilemas é muito importante, né? Você precisa conhecer. Então, às vezes, ele está inibido também. Essa inibição é muito comum na adolescência. Né? Porque às vezes ele acha que está... Lembra da característica física? Às vezes ele acha que está desajustado. Então ele tem medo, às vezes, de exposição, né? Outros já nem tanto. Então são as características individuais. Eu penso que você como líder, você como professor, você tem que olhar ao mesmo tempo para o teu grupo, mas você também precisa ter essa visão perceptível para o individual. Né, as características individuais, entendendo aquele adolescente, ele precisa, como a gente já falou, se sentir aceito. Então, nesse campo emocional, alguns dilemas podem aparecer. E eu já vou fazer uma ponte aqui, porque está totalmente ligado com o espiritual. O adolescente está numa fase que ele pode viver o melhor da vida espiritual dele, porque ele está com muita curiosidade, ele está em busca de certezas, né? Então, às vezes, é aquele dilema sobre Deus, sobre a existência de Deus. Então, ele está na sede ali de buscar. E perguntas, ou principalmente as respostas, elas não podem vir incompletas, elas não podem vir de maneira superficial. Ele já tem sede de aprofundar. Né? Diferente, às vezes, de alguma criança ali, que uma resposta ali, mais ou menos, já supre. O adolescente, não. O adolescente, ele quer ter a certeza do porquê aquilo é assim. Por que nós acreditamos dessa forma? Então, como ele está com esse dilema, isso é uma questão que pode afetar tanto o emocional quanto o espiritual e vice-versa. Então, também ele pode estar no melhor momento espiritual, mas se ele não for bem assistido, se ele não for bem compreendido, também pode ter um dilema muito grande aí. Inclusive, alguns nessa faixa etária, infelizmente, começam a ter algumas certezas, inclusive para questões não tão certas assim. Então, na cabeça dele, então Deus não existe, então é um autoritarismo dos meus pais, de Deus está me julgando. Essa questão do julgamento. Então, eu estou sendo julgado pelos meus pais, eu estou sendo julgado por Deus, eu estou sendo julgado pelo líder da igreja, pelo meu líder. Todo mundo me julga, ninguém me entende. Olha a frase que você escuta muito do adolescente. Ninguém me compreende, ninguém me entende. Então, ele precisa de compreensão, ele precisa de ajuda. Não, vem cá, vamos abrir junto esse texto, vamos entender. Você ficou com alguma dúvida? E inclusive, instigando ali se tem alguma questão ainda por ser resolvida, por ser respondida. Porque ele pode, sim, viver o melhor momento também espiritual dele nessa fase. Que maravilha, hein? Que bênção. E assim o professor, como que ele poderia estar suprindo essas necessidades desses meninos nessa fase? Perfeito. Essa questão emocional, como a gente já falou, uma vez que você percebeu, você pode usar alguns mecanismos para estar ajudando esse adolescente. Por exemplo, uma questão interessante, às vezes confrontá-lo, no melhor sentido da palavra confrontar, com aquele sentimento de intensidade, falando do lado emocional. Será que é tudo isso? Será que sua vida está acabando mesmo? Porque às vezes ele está ali aflorado, entendeu? Então assim, não, ninguém me compreende, não, ninguém... Então, o que você tem
Né? Olha só o que as pessoas às vezes te proporcionam, porque às vezes ele tende a olhar só para o lado negativo. Então, colocar que ele tem uma igreja que ama ele, que ele tem pais que cobram sim, mas é pelo bem dele, que você mesmo, professor, está aí com essa função pelo bem dele. Então, olha, eu estou aqui, eu estou lhe ouvindo, entendeu? Eu estou aqui para te ajudar, então venha cá, pode falar. Às vezes ele está ali todo aflorado, deixa falar para se sentir ouvido. Às vezes é uma grande necessidade, Maneuza, dos adolescentes, é serem ouvidos. Porque às vezes ele se sente que ninguém quer ouvir ele, todo mundo quer mandar, só mandam em mim, só mandam, ninguém me ouve. Então, assim, quando você para, mesmo sem a experiência, sem a expertise de um profissional da psicologia ou da pedagogia, mas com a sua boa vontade, você é capaz de sentar e emprestar seus ouvidos ali para esse adolescente, para que ele fale, deixa apenas ele falar. Porque às vezes depois daquilo ali vai tirar uma tonelada das costas dele, ele vai se sentir bem. Então, dê essa aceitação, dê essa abertura para o seu adolescente. Muitas vezes ele está precisando disso. E no campo espiritual é entender o que ele precisa, quais são as dúvidas dele. Às vezes, de repente, convidar um pastor para vir ali, para estar aquele momento só com os adolescentes, sem ser no culto lá da igreja, convidar alguém, um ancião, para que possam interagir com ele, ou você mesmo, interagir com ele sobre temas que eles tenham muita dúvida. Porque, com certeza, isso vai ser uma bênção na vida deles. Porque, lembra, muita gente não ouve ele. E se não ouve ele, não sabe qual é a necessidade dele. E se não sabe essa necessidade, não vai suprir. Então, no campo espiritual, você precisa entender qual que é o que apareceu na mente dele. Às vezes, lá na escola, ele teve uma aula de biologia que suscitou alguma coisa sobre os animais e tudo mais. E isso pode ter um impacto espiritual. Ah, então foi Deus que criou a célula. Ah, então foi Deus que criou esse reino, o reino animal, o reino vegetal, enfim, outras questões que podem suscitar lá da escola, que pode vir desaguar aqui no campo espiritual. Então, ter essa mente aberta. Eu acho que o professor ele tem que ter a mente aberta para entender que a cabeça daquele adolescente é um mundo. É um mundo cheio de incertezas, cheio, às vezes, de insegurança. Mas, quando isso é bem trabalhado, esse adolescente, eu não tenho dúvida, ele vai ser uma bênção para a igreja e para a família dele. Que bênção, que dicas maravilhosas, Henrique. E eu fico pensando assim, nós como líderes de adolescentes, não é só a escola sabatina. Nós temos que ampliar, né? Se necessário, uma palestra, o pequeno grupo é maravilhoso para desenvolver essas atividades também, né? Às vezes até ali um piquenique, né? Juntar com ele adolescente gosta dessas coisas. Então juntar ali para comer alguma coisa, mas enquanto a gente come, a gente conversa. Exato. E ali pode aparecer alguma necessidade. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, eu falei também da questão ali dos conflitos, até no campo mesmo da sua identidade, às vezes ali sexual. Sim. Eles estão com muitas dúvidas, às vezes, ali. Então, trazer alguém para conversar sobre isso com eles abertamente. Lembra? Ninguém ouve eles. Sobre esse assunto, então, muitos não têm orientação alguma. Então, às vezes, ali estão com conflitos, inclusive nessa parte. Então, se for bem trabalhado ali, esses conflitos, pode não dar um grande problema lá na frente. Pode ser uma bênção para a vida dele. É verdade. Então, se a gente não sabe lidar com aquele assunto, convida alguém que saiba, que possa estar atendendo essa necessidade, né? Outras atividades que eles amam, eu acho que são atividades como um piquenique, que você falou, a serenata, uma atividade da entrega do livro missionário, que eles também gostam muito. Sim. De repente, fazer um sopão, atividades fora da igreja, para que os nossos adolescentes sintam como importante é fazer parte desse grupo. O professor não é só ali no sábado, mas o professor, ele precisa ampliar as atividades com esse menino para que ali seja uma sociedade, o Clube dos Bravadores, né? Porque dentro da igreja, na escola sabatina, seja só um leque que vai se abrindo para desenvolver em outras atividades dentro da igreja, dentro da comunidade, não é verdade? Perfeito. Olha, muito obrigada pelas dicas. Para mim foram muito boas. E eu espero que tenha sido boas para você também. Os adolescentes têm uma expectativa muito alta com relação à igreja. O que eles esperam da igreja? Nós vemos também que as estatísticas dizem que muitos adolescentes nessa faixa etária estão abandonando a igreja. O que está acontecendo? Por que eles estão saindo da igreja nesse momento? O que nós podemos fazer como igreja para ajudá-los? Para isso, convidei aqui alguns líderes
nessas áreas. E eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês podem nos ajudar. Vou começar falando com o senhor, pastor Ivanir. O que o Ministério da Família pode nos ajudar com relação ao discipulado e ao envolvimento dos adolescentes nessa missão? Professora Neuza, querido ouvinte, a Divisão Sul-Americana tem um projeto muito especial chamado Encontro de Pais, cujo objetivo é fortalecer e orientar os pais nesse relacionamento e o cuidado com seus filhos, tá certo? E nós queremos, de uma forma toda especial, que você, pai, participe desse projeto. E deve acontecer pelo menos uma vez a cada trimestre. Outra coisa importante, professora Neuza, é que o Ministério da Família ele está, assim, incentivando os pais ao culto familiar. Então, nós entendemos que educação religiosa deve acontecer primeiro em casa. É claro que a igreja tem a sua parte, os cultos de quarta, domingo e sábado vão ajudar, mas nada substitui o culto e a adoração no lar. E quando eu penso em adoração no lar, eu não posso também esquecer, professora Neuza e querido ouvinte, da lição da escola sabatina. Por isso, nós estamos incentivando os pais, tá certo, a fazerem a assinatura da lição e acompanharem os seus filhos no estudo diário. Porque a lição da escola sabatina vai levar os nossos filhos a estudar diariamente a Bíblia. E assim, professora Neuza e querido ouvinte, a ter um melhor relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos também nos esquecer que os nossos filhos, nossos juvenis, adolescentes, de uma forma toda especial, financeiramente eles dependem dos pais. Existem vários projetos da igreja, por exemplo, Clube de Desbravadores, algumas viagens que precisam ser feitas, alguns investimentos, tá certo? Esses meninos não têm dinheiro. Eles precisam da sua ajuda, pai, da sua compreensão. Sabe, se você, pai, cumprir o seu papel, com certeza você estará ajudando o seu filho rumo ao céu. Que Deus abençoe, professora Neuza. Muito bem. Nós estamos percebendo que importante é nós termos essa ligação com o Ministério da Família. Se o Ministério da Família unir as forças com o Ministério do Adolescente, nós teremos muito sucesso. E os desbravadores, pastor Bruno, o Ministério Jovem também pode ajudar os nossos adolescentes? Como? Olá, professora Neuza, você que está nos acompanhando aqui nesse momento. O Clube de Desbravadores é feito exatamente para cuidar dessa galerinha dos adolescentes, né? Tem o objetivo de atender algumas necessidades. O adolescente ele tem a necessidade de pertencer a um grupo e o clube proporciona esse pertencimento. No clube nós também temos várias atividades que, como o pastor Ivanir falou, aproximam o adolescente de Deus, que é o grande segredo da vida, não é? A Bíblia fala que nós devemos ensinar a nova geração nos caminhos do Senhor, para que quando se tornar um adulto, possa realmente continuar firme nessa jornada. Então o Clube de Desbravador serve para isso. E um dado interessante é que quando se trata de apostasia, de 15 anos para baixo dos adventistas que não fazem parte do Clube de Desbravador, o índice é de 7 a 12% ao ano. Mas dos adolescentes que fazem parte do clube, para você ter uma ideia, é de 0,58%. Então o clube fortalece e conserva os nossos adolescentes nos caminhos do Senhor. Sem contar que também vai capacitando. Então você, professor dos adolescentes, líder da sua igreja, entenda que hoje, se valorizarmos os adolescentes, amanhã eles serão uma bênção para a igreja. 92% dos pastores foram desbravadores. 70% do ancianato da igreja passaram pelo clube. Então, é importante valorizar esse grupo, levá-los para o clube, para que ali eles tenham um relacionamento real com Deus, com o seu próximo, que são os coleguinhas, e assim teremos excelentes resultados. Mais uma vez, parabenizo a divisão por valorizar como uma ênfase as novas gerações, e é por isso que nós, do Departamento Jovem, em especial os Desbravadores, estamos aí para somar as forças. Muito obrigada. Gente, que maravilha!
Como o Clube Desbravador ajuda nessa faixa etária? Os nossos adolescentes, estando em um clube, terão condições de permanecer mais na igreja. Isso é incrível. Agora, pastor Guilherme, o senhor como é o ancião dos adolescentes, o que a igreja em si pode fazer para acolher essa galerinha? Olá, professora Neuza. Olá, você que nos assiste. Um privilégio poder estar aqui para falar dessa galerinha que eu tanto amo. Eu acho, professora Neuza, que a questão principal que a gente precisa abordar é fazer esses meninos trabalharem, né? Ter projetos cotidianos para eles trabalharem na igreja. Querido amigo, não é só no dia do adolescente, não é só no JA do adolescente que eles trabalham. A gente tem que criar formas e dinâmicas para que eles trabalhem consistentemente na igreja. Tive a experiência na minha igreja, aqui na Igreja Central de Porto Velho, da gente fazer algumas ações. Então, os nossos adolescentes trabalham na equipe de louvor, trabalham na equipe da recepção, cotidianamente, quarta, domingo, sábado, sempre temos a representatividade de um adolescente. Também temos uma quarta-feira por mês, a quarta Team, que aí é o programa de todo o departamento dos adolescentes. Louvor, sorteio, pregação. Então, aí é um evento que todos os adolescentes participam. Também temos na nossa igreja aqui o tão sonhado, que virou realidade, o Coral Team, né, onde o coral só para adolescentes, onde eles estão desenvolvendo os talentos musicais. Tem sido uma bênção. Também temos o diaconato, né, que antigamente chamamos de diaconato mirim, mas hoje estamos chamando de diaconato teen, né? Então temos ali os nossos adolescentes também ajudando a cuidar do templo, né? Ligando os ar-condicionados, mantendo a limpeza da igreja. Então eles têm ajudado bastante a gente nessa missão. E, professora Neuza, isso desenvolve o discipulado, que é o importante que a gente tem que ensinar para esses meninos, né? A parte importante de conhecer a Cristo através do Clube Desbravador, do culto da família, e também a parte de desenvolvimento prático do ministério. E isso tem desenvolvido muitos adolescentes no quesito discipulado. Que bênção, que maravilha! Você tem visto como é importante a integração do Ministério do Adolescente com outros departamentos? Siga essa dica que você vai ter sucesso aí na sua igreja, na sua escola sabatina. E que Deus possa continuar abençoando você nos seus desafios. Em breve nós teremos um outro quadro super interessante. Fique atento. Vou começar dando algumas dicas de leitura para você, para os pais e para os nossos alunos. O livro mais importante que nós incentivamos para que seja lido é a Palavra de Deus, que pode ser lida de diversas formas e também pelo projeto Reavivados por Sua Palavra, que é leitura de um capítulo por dia. Leia, participe e também incentive os seus alunos a participar. Para os pais e professores, é importante conhecer como ocorre essa diversidade em casa, com os nossos adolescentes também. Então, sugerimos alguns livros importantes para a formação de nossos pais, porque muitas vezes eles têm filhos e não estão pensando que livros que seriam interessantes. Então, aqui algumas dicas de leitura, tanto para os pais quanto os professores. Para você, professor, ter sucesso na escola sabatina, além da Bíblia, há um manual muito importante, que é o auxiliar da escola sabatina. Quer fazer uma escola sabatina criativa, que seja boa, que atinja todos os seus alunos? Se prepare com antecedência com esse material. Você vai ver como ele é rico de dicas e sugestões para você. Estamos vivendo um período em que os nossos meninos têm muito acesso as informações através da tecnologia. Mas é importante que a leitura seja desenvolvida para a edificação do caráter, para que eles possam conhecer alguns assuntos importantes. E a gente separou alguns livros, pode separar outros livros interessantes com biografias e outros itens que eles gostam muito da leitura. Mas nós, como Igreja Adventista, preparamos uma coleção na linguagem de hoje, que além de a gente incentivá-los a estudar, também vem em parceria com a lição da Escola Sabatina. O aluno vai estar estudando a lição e os livros do Espírito de Profecia na linguagem de hoje.
E para começar, 2022, nós temos o livro Embaixadores, em parceria com a lição da Escola Sabatina. E também teremos o livro Os Resgatados. E esses livros, além do aluno enriquecer-se mais com a leitura deles, também ele poderá se preparar para participar do quiz da divisão sul-americana, que vem com o objetivo de incentivar a leitura do Espírito de Profecia. Essas são algumas dicas importantes de leitura, mas seja criativo. Faça uma pesquisa com seus alunos, veja o que eles necessitam e, através dessa pesquisa, você pode elaborar outros itens importantes. Algo muito importante também é você ter a sua sala, a sua base TIM identificada. Nós preparamos uma sugestão aqui que você pode colocar na porta em que eles possam chegar na igreja, principalmente os amigos que estão visitando, e saber que é o espaço preparado com carinho para eles. Para o momento de recepção, preparamos um ambiente que seja acolhedor e espiritual. Um quadro com as boas-vindas, uma lembrancinha, um álcool em gel, ou agendinha de anotações para os amigos que estão visitando. Um ambiente com uma caixinha, com os pedidos de oração e agradecimento, para que eles possam chegar e já fazer o seu pedido ou o seu agradecimento. A Escola Sabatina é um momento muito especial para nossos adolescentes desenvolverem seus dons. Cante com eles músicas da escolha deles. O momento de oração precisa ser algo edificante e que seus pedidos possam ser lembrados e intercedidos. Para o quebra-gelo, preparamos uma caixinha com fotos deles. Dentro, colocamos alguns emojis, ou você pode também colocar utensílios que lembre eles sobre a semana. Essa semana fiquei num lugar sem Wi-Fi, foi horrível. Eu dormi muito. E dessa forma eles vão contar para nós como foi a semana. E os aniversariantes? Preparamos um quadro especial com as fotos deles. Esse quadro, ele pode ser utilizado em sua base de forma permanente ou levada no dia que você vai comemorar com os adolescentes. Coloque então as fotos, se você tiver uma luz, foram feitas com barbante, um quadro que foi reutilizado de forma simples. Use a criatividade e faça o seu em sua base. Também preparamos um momento especial de gratidão na hora de cantar os parabéns. Essa caixinha que está dizendo: Senhor, tudo o que tenho é teu, toma o meu coração. E aqui dentro, ao ele abrir, está uma mensagem de feliz aniversário, incentivando ele a trazer uma oferta de gratidão por mais um ano de vida. E os presentes? Sugerimos várias coisas. Entre eles, nós estamos sugerindo que você possa dar para eles jogos que podem ser utilizados em família. Esses foram encontrados na loja Céus. Itens de desbravadores, um chapéu, a bolsinha. Também itens que podem ser encontrados nas lojas de variedades, como xícaras, copos, um porta-retrato com a foto do seu adolescente, um quadro mais elaborado, que tem uma imagem do leão, da tribo de Judá, Jesus. E para tirar as fotos, plaquinhas. Eles gostam muito desse momento. Então, você explore da melhor forma possível, de acordo com a sua realidade e das condições aí da igreja onde você está. Como incentivo de ofertas, preparamos esse quadro com curiosidades das regiões onde estarão ainda as nossas ofertas. A cada sábado poderá ser acrescentada uma. Ou então os alunos podem trazer curiosidades que poderão ser impressas e feito um varal em sua sala. Como decoração de sua sala e para lembrar os projetos que são realizados pelos adolescentes, preparamos esse quadro. Na base TIM Acontece. Todas as ênfases do ano estão aqui. Estudo bíblico, PG TIM, Impacto Esperança, Quarta TIM, momentos de oração, visitação, recepção, o quiz, a escola sabatina, o estudo da lição, o louvor e os desafios. Tudo isso para lembrá-los e eles se sentirem mais motivados para participar. Há também um cartão individual em que você pode estar pontuando os adolescentes e, no final do trimestre, fazer uma grande festa com eles. Para os projetos sociais, preparamos algo bem simples.
sente com seus adolescentes e coloquem na latinha os locais ou as atividades que eles queiram fazer durante o trimestre. Nessa latinha, você pode colocar as atividades que eles queiram realizar no trimestre. Coloca eu vou. A partir do momento que a atividade é realizada, coloca no eu fui. Que Deus abençoe a você e a sua base, Tim. Que você e seus adolescentes possam crescer espiritualmente. Que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. E que tudo que venha acontecer seja para eleito espiritual. Conheci a Isabela na escola e por meio desse contato que a gente teve na escola, as nossas mães se conheceram também e a minha mãe iniciou o pequeno grupo com outras 2 mães, com a mãe da Isabela e mais uma. E eu tive vontade de criar o meu próprio pequeno grupo infantil, e eu chamei a Isabela e a gente começou o nosso pequeno grupo. No pequeno grupo a gente fazia algumas atividades, como iniciava com momentos de louvor, também tinha oração, pedidos e agradecimentos. E a Isabela sempre me auxiliava para introduzir essas atividades para as meninas. E a maioria dessas meninas eram do próprio condomínio dela e de várias denominações. Então, meu coração se enche de alegria em ver que tudo aquilo que a Duda fez trouxe um fruto maravilhoso, que foi a entrega da vida da Isabela aos pés de Cristo. Você, como adolescente, também pode desenvolver o seu dom. Mas como desenvolver o seu dom? Você pode buscar auxílio com pessoas de mais idade, que têm muita sabedoria, muito conhecimento para compartilhar. Pode tentar entrar no Ministério de Louvor, em uma base teen, ou também pode entrar como auxiliar de professor em alguma sala como hall, primários, juvenis. O Clube de Desbravadores também é uma boa oportunidade para quem quer começar a ter o próprio ministério, ou como simples gestos, como simples ações que ajudam na recepção, no recolhimento da oferta, na doxologia. Meu maior sonho é, no céu, eu encontrar as meninas que eu auxiliei aqui na Terra, as meninas do pequeno grupo, e que elas estejam comigo também naquele momento tão especial que eu tenho certeza que vai ser, e também encontrar a minha família, minhas amigas também da escola, meus amigos, tanto da base dos adolescentes também, como de outras bases teen, e meus amigos na fé, meus irmãos.